Então, 0,5%, sobra 0,4%. E ainda assim, de 0,4% de espanhóis, 1/3 deles ciganos. A maior igreja evangélica na Espanha é a igreja de ciganos. Agora, os ciganos um pouco diferente desses ciganos que a gente conhece aqui no Brasil. O cigano brasileiro, em geral, muito pobre, né? Um ou outro aí que tem algum. Os de lá não, eles têm recursos. Eles têm bons carros, né? Têm propriedades. Os caras são feirantes, né? São comerciantes de roupa, de calçados. Então tem uma posição um pouco diferente. Mas é hoje a maior igreja evangélica na Espanha. A nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, está hoje em 10 lugares diferentes, tá? Sempre com famílias nesses lugares. Em realidade, tem um desses lugares, que é a Corunha, que fica para cima ali da cidade do Porto. Lá o casal é daqui do Rio de Janeiro, mas eles não pertencem à PMT, que é o nome da agência missionária da Igreja Presbiteriana, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a sigla APMT. Mas todos os demais, nós somos brasileiros, plantando igrejas, fazendo trabalho de evangelização, cada um com estratégias diferentes, né? Cada casal fazendo estratégias diferentes, mas com o mesmo objetivo, estabelecer igrejas na Espanha. E não igrejas para brasileiros, embora as nossas igrejas tenham muitos brasileiros. Porque brasileiro atrai brasileiro, acaba acontecendo isso. Então a gente não pode negar, né? Fechar as portas, sai daqui, brasileiro, fora daqui, vai lá para outro canto. Não faz isso. Você recebe, acolhe, dá o cuidado, pastoreia, faz o que tem que fazer. Então alguns dos nossos trabalhos têm muitos brasileiros. Tá? Agora, o que tem de espanhóis? O mínimo possível. Sempre assim. Em geral, as igrejas são pequenas. Igrejas com 15 membros, com 20 membros. Quando uma igreja ultrapassa o número de 50 pessoas, você já tem que dar pulos de alegria, louvar ao Senhor, porque é uma grande bênção. Se passar de 100, é mega igreja. Aí é igrejão mesmo. Agora, é claro que tem igrejas grandes, com muita gente, mas em geral são igrejas com uma teologia tendenciosa, tipo teologia da prosperidade. Né? O foco é outro, o objetivo é outro, a chamada é uma outra, e aí é aquela coisa, né? Junta gente, mas falta gente com compromisso com Deus, infelizmente. No meu caso em particular, nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus. Buscar ser fiel às Escrituras Sagradas. E crer que o Espírito Santo é quem toca nos corações, que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem agrega e congrega, e fortalece e edifica. Então nós cremos assim e trabalhamos dessa forma, tá bom? Próximo. Nosso projeto chama-se Projeto Região Metropolitana de Madrid, porque o nosso objetivo não visa Madrid capital. Pode até acontecer alguma coisa por ali através da gente, mas nós temos um outro colega da PMT trabalhando em Madrid. E o meu objetivo, da minha esposa, é o entorno, ao redor de Madrid. Evangelizar, discipular, plantar igrejas, onde Deus dirigir. Há 10 anos nós estamos numa cidade chamada Getafe, ou Retafe, no espanhol, que fica ao sul da capital. Capital seria aquela cor mais acentuada ali no centro. Então, se você desce aqui ao sul, você vai ver ali escrito Retafe. Ali nós temos um salão alugado. É um salão pequeno, 107 metros quadrados. Este ano nós estamos completando 13 anos na Espanha. Eu tinha trabalhado antes numa outra cidade no sul do país, por 1 ano e meio. E depois nós mudamos ali para Retafe. Então já tem um pouco mais de 10 anos que estamos lá, mas que alugamos e estamos estabelecidos num lugar há 10 anos. Tá bom? Próximo. Bom, aí está aquilo que eu chamo carinhosamente, de Catedral Presbiteriana de Retafe. Tá? Se você chegar lá muito tarde, em cima do horário, você não vai encontrar nem estacionamento.
É complicado estacionar por lá. Tá bom? Bom, mas aí, esse dia foi um dia muito especial, vocês estão até me vendo de terno. Eu não costumo usar terno. E normalmente as nossas reuniões a gente faz um círculo mesmo. A dona Débora esteve lá, acho que presenciou isso. O que a gente faz? Estudos bíblicos nos lares. Pequenos grupos de estudos e oração. Uma vez por mês, pelo menos. A gente reúne o pessoal neste lugar e aí temos o culto, fazemos a Santa Ceia e almoçamos juntos, passamos a tarde juntos. É um dia muito especial. Sempre no primeiro domingo de cada mês, tá? Mas no domingo, o próprio trabalho ali, eu considero como um pequeno grupo. Como um pequeno grupo, domingo após domingo. Se for colocar na ponta do lápis, hoje nós temos 17 membros, mais 4 crianças e 3 bebês. Ou melhor, 5 crianças e 3 bebês, atualmente. Esse atualmente, por quê? Porque amanhã pode ser diferente. Alguns dos que estão sendo estrangeiros estão lá por causa do trabalho. Se faltar o trabalho, eles vão embora para outro lugar. Sem piedade nenhuma da gente. Eles vão embora. E eles precisam viver. É assim mesmo, né? Alguns têm se aproximado, têm vindo através da página que a gente tem na internet e através de, acreditem, dos vídeos que são passados aqui no Brasil. Brasileiros que têm ido à Espanha têm chegado lá e dizendo, eu venho da igreja tal, mas eu tenho assistido os vídeos do Hernandes, pastor Nicodemos, e eu quero estar aqui numa igreja que seja reformada, uma igreja de orientação reformada. É muito interessante, tem acontecido lá, e eu sei que está acontecendo aqui também, que o pastor Marcelo acabou de dizer isso para a gente. Tá bom? Adiante. Próximo. Aí, olha, nesse dia a gente estava com um bom grupo de crianças, nem todas são dali do nosso trabalho, mas eu diria que quase todas. Nem todo domingo tem bastante criança, nem tem bastante gente. Por quê? Porque alguns moram longe mesmo, 60 quilômetros de lá. Alguns a 30 quilômetros. Eu mesmo não moro mais em Getafe, eu moro na cidade vizinha, em uma cidade chamada Leganés. Em Getafe tem apenas uma moça, que é professora na universidade lá da cidade, uma coreana, e tem um casal que chegou alguns meses atrás. Entende? Por onde vai o negócio? Vamos lá, adiante. Próximo. Nesse dia aí, eu falei, algo especial, por quê? Porque nesse dia nós recebemos batismo e profissão de fé a essas 3 queridas pessoas. Você está vendo ali uma criança, 11 anos de idade, o Vitor. Aí você vai falar, mas pastor, como é que você recebe uma criança? Eu recebo uma criança porque criança é criatura de Deus. E criança que crê em Jesus, por que eu vou negar a oportunidade a ela de ser recebida por profissão de fé? Nossa denominação batiza criança, isso não é problema. Não sei porque alguns criam problemas para fazer a profissão de fé. Eu estou lá fazendo um grupo de estudo na casa do Vitor, é o nome dele, e o Vitor é o mais atento, o mais presente, o que faz lá, responde os questionários que a gente faz, dá lá, né, impresso, ele está ali ativo. E um dia eu falei, você gostaria de ser batizado, porque ele não é batizado, fazer a profissão de fé? A mãe dele emendou, é tudo que ele quer, pastor. Ele fica o tempo todo falando isso comigo. Eu falei, então, Vitor, não tem problema. Tá? Eu sou pastor de ovelhas e de cordeiros também. Certo? Então, do lado dele está a Maria Antônia. Essa menina, ela nasceu no norte de Minas, num lugar chamado Salinas. Com 4 anos de idade, o pai faleceu. A mãe conheceu um espanhol, foi para lá, levou, claro, a filha, foi morar lá na Espanha, e no período de férias ela veio ao Brasil. Agora mesmo, é a férias mais longa, né, escolar de lá, ela está lá no norte de Minas. E ela foi fazendo isso anualmente. Lá no norte de Minas, quem está lá? Seus avós, seus tios, da parte de pai, são presbiterianos. A menina cresceu em períodos de férias num ambiente presbiteriano, fazendo parte de UCP, de UPA, indo em acampamentos, entende? Aí ela volta à Espanha e ela, convicta, ela diz, não vou a nenhuma igreja que não seja a igreja presbiteriana. Mas onde tem igreja presbiteriana lá? Aí no ano passado,
a matéria, a SAF publicou uma matéria sobre o nosso trabalho, a Revista Nacional publicou uma matéria sobre o trabalho lá em Getafe. E a tia, que é líder de SAF, leu, SAF é a Sociedade Auxiliadora Feminina, tá? A tia lê e telefona, olha, tem uma igreja presbiteriana aí pertinho, quilômetros. Aí eles, no domingo, tava o padrasto dela, a mãe e ela esperando lá na igreja. Eu cheguei para abrir o salão, né? E eu vi, eu falei, vocês que são, porque tinham ligado para mim durante a semana. Aí cumprimentamos, tal. E eles, os pais disseram assim, a Maria Antônia vai ficar aí com vocês e a gente volta depois para buscar. E eu resolvi, por que vocês não entram? Por que vocês não participam também? Conhece a gente, vamos nos conhecer aqui. Eles entraram. Tem 1 ano que estão frequentando os trabalhos. 1 ano. E o pai, né, o padrasto, ele se chama Jesus. Eu até gosto de brincar dizendo assim que agora em nossa igreja tem Jesus, né? Então, o Jesus, ele está lendo a Bíblia. Um dia ele disse assim, eu estou lendo a Bíblia por culpa sua. Então, eu gosto de me sentir culpado, né? Não tem problema nenhum, pode ler mesmo. E ele tem sido aplicado em buscar, em conhecer Deus, tá? Mas quando eu desafiei a fazer a profissão de fé e o batismo, ele ficou reticente. Então, isso é típico mesmo do espanhol. Tem que dar mais tempo, porque tudo que eles fazem, eles querem fazer com absoluta convicção. O que é bom. Não é ruim, não. E do lado está a Cláudia, nesse dia muito emocionada. A Cláudia, ela é de um país aqui vizinho nosso, muito conhecido, chamado Bahia. Nada contra os baianos, por favor, até porque eu sou filho de nordestina também, tá? Mas a Cláudia nesse dia estava super emocionada. Ela já tem mais de 10 anos na Espanha. E ela se aproximou, aqui ela não era assídua, nem era membro de igreja nenhuma. Ela ia uma vez ou outra num culto. Quando ela chegou lá, 6 anos sem frequentar a igreja nenhuma, porque já tem 4 que ela está frequentando o nosso trabalho. E foi através de uma atividade que a gente faz durante a semana. Então, nesse dia ela estava super emocionada, recebendo ali o batismo, né, e fazendo a sua pública profissão de fé. Próximo. Eu vi eu não sei se o pastor Marcelo chegou a ver essa estatística, né? Um pouco antes de eu vir para cá, resolvi inserir, para chamar a atenção do seguinte detalhe. Ali, o Instituto Haggai publicou algo sobre pessoas que se convertem ao Evangelho, através de que atividades ou ministérios? Se é evangelismo pessoal, programas de rádio, de que forma? E o círculo, ele mostra para a gente que a maior parte das pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, através dos diversos ministérios, é pelo convívio, pela amizade, pelos relacionamentos. Seja a nível familiar, seja a nível de contatos com colegas na escola, na universidade, vizinhos, trabalho. Está entendendo? Olha a porcentagem como é elevadíssima. Cá embaixo está escrito assim, 1%, quase não dá para ler, através de programas de TV. 1%. O quanto se gasta para ter programa de televisão? Ou na televisão? Resultado, graças a Deus, hein? Eu não sou contra, não. Graças a Deus, 1%, louvado seja Deus. Mas se a gente quiser realmente investir bastante, aplicar, vai valer a pena através dos relacionamentos. O retorno é maior. Sabe o que significa? Testemunho cristão. Vida com Deus. As pessoas olham para mim e querem ver Jesus. As pessoas olham para você e elas vão observar, é diferente. É uma pessoa como qualquer outra, mas é diferente. Por quê? Porque você tem Cristo no seu coração. O Evangelho chegou a você. Pense nisso, ok? Mas também eu coloquei isso, e aí vamos adiante, próximo, para mostrar que a gente se utiliza de estratégias para chegar ao coração do povo lá.
sendo espanhóis ou não, porque tem gente de várias outras nacionalidades lá no país. O que nós passamos a fazer alguns anos atrás? Exatamente no momento em que a crise bateu pesada. E em meio à crise, muitos se foram do nosso trabalho. Nós começamos a fazer trabalhos de artesanato durante a semana. A Sueli tem habilidades com isso. E aí criamos chama-se Projeto Tarreteria Solidária. E foi uma forma de atrair mulheres e jovens para aprender a fazer, especialmente na época com técnica de scrapbook. Hoje já eles fazem um montão de outras coisas. Já não é mais a Sueli que fica ali ensinando só uma coisa. Cada uma tem habilidade numa área e ensina, então. E aí cria um clima de relacionamento, de convivência. E a gente está obtendo excelentes resultados a partir disso. A Cláudia, por exemplo, é hoje membro da igreja porque veio através da tarreteria. Tem outras pessoas que frequentam nossas reuniões que não são ainda convertidas, mas através da tarreteria ou dos cartões. Tá bom? Essa senhora aí que aparece em primeiro plano, não a da esquerda, daqui é a minha esposa, então a de lá. Ela é, por definição, agnóstica. Agnóstica é aquele que diz assim, bom, parece que Deus existe. Não tenho muita convicção, mas parece que sim. E essa mulher sempre foi muito contrária ao Evangelho. Sempre. Hoje, ela já levou Bíblia para sua casa. Isso é uma grande vitória. Ela é espanhola. Então, Deus está fazendo a obra no coração dela. E há outros exemplos que a gente aqui não tem muito tempo para falar. Próximo. Aqui, olha, você vê algumas mulheres usando lenço, são muçulmanas, são marroquinas, que têm participado. Detalhe, Dona Débora viu, lá no nosso local não tem placa. Igreja Presbiteriana. Nós não fizemos isso. E, num primeiro momento, por causa da questão da documentação, ia gastar muita grana, a gente não tinha para poder fazer isso. Tem que ter a aprovação da prefeitura. Mas depois a gente viu, não, deixa como está. E já tem 10 anos não tem placa. Por quê? Porque é estratégia. De domingo tem o púlpito. Segunda-feira o púlpito ele vai para um cantinho e o nosso ambiente vira sala de aula. Entendeu? E outras atividades. Por quê? Porque a gente quer chegar às pessoas. Nossa meta lá é a evangelização. Nosso propósito é evangelizar. Domingo, os crentes vêm à igreja, ou quem mais quiser vir. A internet cuida de divulgar. Pela internet a página está lá, Igreja Presbiteriana. Ok? Mas durante este ano aqui eu coloquei um cartaz colocando os acontecimentos da semana e lá tem também, domingo, reunião de estudo e oração. Está assim, é reflexão bíblica e oração, alguma coisa nesse sentido. Próximo. Aí, ó, isso aí a gente faz também, terça, quarta e quinta. Lá fala roupeiro, é o brechó. Os vizinhos trazem roupa. Os vizinhos fazem isso. E muda a estação, eles limpam o guarda-roupa. Melhor para nós, trazem tudo lá. Aí outros vêm e levam. Ok? Pessoas vêm e perguntam, mas quem é que banca isso aqui para vocês? Como é? Porque tudo é grátis, a gente dá. Pode levar quantas peças quiser. E algumas, inclusive, tem etiqueta. Então, olha a vantagem de você fazer uma visita lá para a gente. Ainda leva a roupa de graça. Faz aqui para o Brasil. Tá vendo? Então, o que acontece? Ali é oportunidade. Porque a pessoa pergunta, como que vocês, quem é que paga o aluguel disso daqui? E aí eu falo, a Igreja Presbiteriana da Abolição. Ela está participando disso também. Eu falo assim, né? Eu digo que são igrejas no Brasil, pessoas que participam, mantêm esse espaço por amor a Jesus. E por amor a Jesus, nós distribuímos. Entende? É aí que tem você a oportunidade de compartilhar a fé. Próximo. Aqui aulas de inglês, reforço escolar em inglês para crianças. E paralelo ali, que é a maioria marroquinos, paralelo estão as marroquinas fazendo artesanato. Oportunidade que Deus nos dá. Você está entendendo? Agora, se colocar lá, igreja presbiteriana, tal, possivelmente eles não colocam os pés lá dentro.
sabem que é uma igreja, sabem que eu sou pastor, que a Sueli é missionária, eles sabem, todas elas sabem. Mas não há problema de entrarem ali, de sentarem, e, claro, a gente aproveita as oportunidades de dar o testemunho. Não é todo dia que fica falando de Jesus, também não é assim. Entendeu? Por quê? Porque a gente quer estabelecer amizade, relacionamento. A partir do momento que isso daí está bem encaminhado, aí eles mesmos começam a fazer perguntas. Tá? Próximo. Aí o pequeno grupo, embora nesse dia foi um grande grupo, no nosso contexto, porque foi um dia especial e reunimos praticamente todos que estavam frequentando naquela ocasião, na casa de uma família. Próximo. Aqui, capelania hospitalar. Nesse último ano eu fiz no presídio, especialmente acompanhando um jovem brasileiro que tentou entrar com drogas na Espanha. A polícia pegou, ele foi condenado a 6 anos de cadeia, mas eu acho que agora ele já vai ser solto, porque cumpriu 3 anos de pena, eles liberam, deportam. Chega no Brasil limpo. Só não pode voltar lá dentro de um determinado prazo. E esse moço, filho de uma senhora que é de uma igreja presbiteriana no Paraná. A mulher ligou, mandou um e-mail, eu resolvi responder e ela pediu ajuda, eu falei, conta comigo. Então, pela graça de Deus, o Senhor está fazendo algo muito especial na vida desse moço. Eu tenho grandes expectativas mesmo de que ele venha se converter a Cristo e já estou encaminhando ele, já tem uma igreja que eu já indiquei para a namorada dele no Brasil frequentar e ele também, quando sair. Adiante. Aqui é uma coisa muito interessante. Um dia a Sueli resolveu, vamos fazer uma reunião de oração com as mulheres da tarreteria. A maioria não crente. Reunião de oração. Tem 2 anos que ela está se reunindo. Toda sexta-feira, às 5 horas da tarde. As mulheres vêm orar. E elas estão orando. Mesmo não sendo professas. E a gente começou a colocar, por que está acontecendo isso? Que fenômeno é esse? O fenômeno é simples. As religiões, todas elas, têm oração. Hindu ora, budista ora, muçulmano ora, etc, etc, etc. Todo mundo tem oração. Se você convida para orar, é difícil dizer não vou. Entende? Agora, é claro, chegou lá nos primeiros meses, a Sueli orientando, ela que orava, ou uma outra que frequentava também, a evangélica, orando. Mas hoje já tem participação das demais. Elas vêm, trazem suas lutas, suas dificuldades, seus problemas, estão ali, orando. Isso, chegamos à conclusão, é estratégia missionária também. Nunca podia imaginar. Mas Deus está mostrando isso para a gente. Tem 2 anos que essa reunião de oração é realizada. Próximo. Nós, por causa de tempos passados, né, nós trabalhamos aqui no Brasil com a PEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Então, eles descobriram a gente lá, a PEC de lá, e nos chamou para ajudá-los. Então, eu e Sueli damos aulas, mais eu do que ela vai mais para Portugal, né? Eu também, claro. Então, sempre no mês de outubro a gente vai a Portugal, ajudamos a PEC de Portugal. E no decorrer do ano, eu estou sempre disponível com a PEC lá de Madrid, dando treinamento para professores. Eu gosto, eu amo, tenho verdadeira paixão pela evangelização das crianças. Eu creio na conversão das crianças. Próximo. Aqui eu faço parte da diretoria nacional da PEC e da diretoria de Madrid. A gente está envolvido num novo momento para o trabalho de evangelização da Espanha. Tem 7 milhões de crianças na Espanha, a maioria não alcançada ainda. Inclusive na Espanha, irmãos, tem mais de 300 cidades sem a presença de evangélicos. Mais de 300 cidades. Eu conheci uma senhora que durante muitos anos ela foi a única evangélica numa cidade. Lá tem, em todo o país, 4.000 locais de culto. Quantos templos, quantos lugares de adoração tem aqui na região? Eu acho que você nem sabe também, né? Mas tem muitos. Assim, lá em toda a Espanha são 4.000 locais. Então, junto com a PEC, a gente está trabalhando uma reestruturação. Graças a Deus tem chegado novos obreiros
E a ideia é se multiplicar para chegar ao máximo possível em todos os rincões da Espanha, alcançando crianças para Cristo. Próximo. Aqui, lá em Portugal, no curso, a gente sempre vai no mês de outubro, ficamos lá 15 dias e ajudamos o pessoal de lá. Adiante, próximo. Aqui Sueli foi à África 4 meses atrás para visitar os netinhos. Mas o meu filho lá, junto com a minha nora, eles têm um projeto hoje com 170 crianças apadrinhadas. Eles, quando chegaram lá em Guiné-Bissau para ajudar o pastor, o missionário que estava lá numa igreja. A ideia era trabalhar com crianças. Eles foram preparados para isso. Tinha 40 crianças na escola dominical. Aí eles viram as necessidades e resolveram, então, levantar recursos no Brasil para que essas crianças da igreja recebessem educação, alimentação e saúde. A saúde são equipes que se formam aqui, de médicos, dentistas, eles vão, enfermeiros, ficam lá 15 dias e ajudam. Isso tem acontecido com frequência, 2 vezes por ano. Resultado fantástico. A criançada sai da escolinha lá da Jocum, vem para o projeto Educando, que é assim que se chama. Ali eles têm alimentos, ali eles têm reforço escolar, ali eles passam o dia. Tá? 170 crianças hoje apadrinhadas. A igreja tinha 40 crianças na escola dominical. Hoje tem 400 crianças. Vamos lá, próximo. Aí a Sueli teve que se envolver lá, que a minha senhora falou, não, você vai dar aulas. Ela é da área de educação, né? Então, ela foi ajudar os professores. Aqui, irmãos, eu quero pedir carinhosamente suas orações. Eu já estou terminando aqui a fala. Quer dizer, ainda tem muita coisa aqui, mas eu vou batendo. Nós fomos, em 2017, para a Sérvia, na fronteira com a Hungria, a fim de conhecer um trabalho sendo feito por aquele senhor que está ao centro com refugiados. Ele tanto trabalhava em acampamentos oficiais como um acampamento clandestino. Aqui é um acampamento clandestino. Os refugiados, gente que vem do Paquistão, do Afeganistão, do Iraque, da Síria, tentando entrar na Europa. Ali exatamente fica a fronteira com a Hungria. A Hungria pertence à Europa. A Sérvia é a Europa do Leste. Ela não faz parte da União Europeia. E a Hungria, vocês sabem, né? Fechou as fronteiras. Fechou a fronteira. Mas tem uma forma, lá tem um esquema, eles conseguem entrar. E aí o pastor olhou para aquelas pessoas como seres humanos com necessidades também espirituais. E ele faz o quê? Ele é pastor de uma igreja de 50 pessoas, ele é servo-húngaro, ele fala diversas línguas, fala muito bem o espanhol, por sinal. E esse homem, então, junto com os seus filhos e a pequena igreja, levam comida, eles levam roupas de frio, né? Ele que vai lá na cidade e compra os remédios, porque não se pode transitar pela cidade. É ele que vai lá e compra o remédio para quem precisa. E a cidade sabe que ele faz isso, ele não esconde isso. Mas esses moços ficam durante o dia no mato. E à noite eles vêm para uma fábrica abandonada e dormem nessa fábrica. Fazia um frio tremendo nessa ocasião. Então nós levamos, eu aluguei uma van, que aliás a abolição mandou uma oferta especial para a gente naquela ocasião. Então a gente levou roupas de frio e mantas que as mulheres lá do artesanato fizeram, colocamos na van e fomos para a Sérvia. Foram 6.000 quilômetros de ida e volta, né, a viagem, cortando 8 países. Né? Mas foi uma bênção conhecer o trabalho desse pastor que se chama Tibor. Minha ideia era também levantar recursos para ajudar o Tibor. Ok? Então, tá aí, um bom investimento. Vamos adiante. Olha a situação aí do moço, refugiado. Adiante. No ano passado, novembro, nós fomos ao Líbano. A ideia era alcançar crianças sírias refugiadas. O Líbano é pequeno, ele faz divisa com
Israel, ao sul, e todo o restante faz divisa com a Síria. É um país pequeno no sentido assim, de carro você percorre de norte a sul, ou de sul a norte, em 5 horas de viagem. Ou do Mediterrâneo para a divisa com a Síria em 2 horas e meia. Tem lá um casal, daqui do Rio, inclusive, trabalhando com a PMT já há cerca de 15 anos. Ele fala fluentemente o árabe, pastor Leonardo. Um casal abençoado, que Deus tem usado ali naquele lugar. E ele foi o cara que cuidou de toda a logística. Fomos, eu e minha esposa, incorporamos a uma equipe de dentistas brasileiros que voluntariamente dedicaram 15 dias para esse trabalho. Bom, aí continua, vamos lá. Tem 1 milhão de refugiados no Líbano. 1 milhão sírios. Adiante, vamos lá. Aqui a equipe, né? Próximo. Esse é um dos acampamentos. Geralmente os acampamentos são de lona plástica. Não pode fazer de alvenaria. E o prazo máximo deles lá é de 5 anos. Eles não podem ficar mais que 5 anos. Próximo. Quem coordena tudo é a ONU. Aí, vamos visitar um desses acampamentos. Próximo. Aí dentro de uma dessas barracas, tinha até aquecedor dessa barraca, porque o cara era o líder do acampamento. E estavam servindo um chazinho para a gente, obviamente eram muçulmanos, né? Próximo. Aí o atendimento não era feito no acampamento, o atendimento era feito numa escola, em escolas que pertencem à igreja sírio-libanesa, que é uma igreja evangélica, que é presbiteriana, inclusive. Então, eles têm escolas lá. E aí, abriram espaço para atender as crianças. Só tem um detalhe. As crianças já são consideradas hoje, crianças e jovens refugiados, sírios, considerado uma geração perdida. O que significa isso? Não tem futuro para eles. Eles estão impactados emocionalmente. Eles não se vê possibilidade de formação para eles, para exercer uma determinada profissão para exercer, dada a situação em que eles se encontram. A Síria está sendo reconstruída. O Estado Islâmico ainda não foi eliminado, ele foi abafado. Mas eles estão lá num cantinho ainda. E se espera que sejam por completo eliminados. E essa realidade, ela é muito dura. Muito dura. As crianças todas foram atendidas. Nós atendemos só 2 escolas, para ser atendido em 4 lugares. Em 2, mandaram recado antes. Não venham, problema de insegurança. Que é uma tensão impressionante lá no Líbano. Por causa dos vários grupos que tem lá, milícias, né? Como Hezbollah, por exemplo. Todo o país é dividido em bairros cristãos e bairros muçulmanos. Se o muçulmano nasce, já na carteira de identidade dele vem escrito a religião, ou cristão. Se é cristão, se é muçulmano, ou uma outra. Não pode mudar de religião. Ao evangelizar um muçulmano, ele se converte, ele tem que ficar camuflado. Se descobre, ele vai preso. É assim, é cruel o negócio. Não há liberdade religiosa. Então, em 2 lugares não pudemos ir. O que possibilitou repetir a ida em outros 2 lugares. Foi bom. E todas as crianças praticamente com problemas de dente. Porque não usam escovas de dente. Algumas nem conheciam escova de dente para fazer a higienização. Algumas delas com os dentes gastos por causa daquilo que se chama bruxismo, em função da tensão que vivem elas. Tá? Então se fazia uma triagem e escolhia os casos mais graves. Não dá para atender a todos. Adiante. Nosso papel, meio da Sueli, a evangelização propriamente dita. Levamos então o tema, o bom pastor. O bom pastor, ele acolhe,
ele recebe, ele abraça, ele sara as feridas, seja do corpo ou da alma. Então é isso que nós fizemos. Aí a Sueli, e lá em casa nós preparamos 600, porque a ideia era alcançar 600 crianças, né? Nós alcançamos só metade. Preparamos 600 kits em que elas iriam enrolar uma lã, um fio de lã, num pedacinho de papelão representando uma ovelha. Próximo, que vai aparecer aí. Tá vendo? Esse menino tá com os dentinhos dele estragados, mas feliz ali porque ele fez alguma coisa, né? E aí a gente então comunicava isso. Primeiro nós falamos para uma professora e ela então em árabe transmitia às crianças. Depois, bom, aí vinha o atendimento, que eu vou dizer mais adiante. Próximo, olha aí. Próximo, essa menina, ela estava em profundo sofrimento. 11 dentinhos para serem extraídos. Os dentistas não extraíram os 11, só 4. Mas isso aí é dor profunda. Próximo. Olha esse daí. Isso aí não foi assim, faz uma pose. Não, a gente flagrou o garoto super empolgado, animado, né? Como é a minha realização. Próximo. Aí sim, o que eu fazia? Eu dava um apoio para os dentistas, né? Ali presente, ajudando, segurando às vezes uma criança que estava muito nervosa ou passando os instrumentos e saía e ia uma sala ao lado, onde a Sueli ficava com aquelas crianças que tinham passado por dor, sofrimento, né? Extração de dente, sangue. Elas não voltavam lá para o outro grupo. Se voltasse lá, ninguém mais ia entender. Então, era ali. Aí a Sueli dava o analgésico, a função dela era essa. Entrou analgésico. Em seguida, fazer trabalho manual. Então ela se distraía fazendo aquilo e tal. Eu ia lá, olhava, ela fazia sinal. Eu falei, você, vem, você, voltem. E outros vinham. Né? Era esse o trabalho da gente. Próximo. Olha, teve um momento que ela colocou papéis nas mãos das crianças, as canetinhas, tinha massinha, tinha outras coisas. Elas podiam escolher, se quisessem fazer a partir da... Era livre. Aí o Sueli falou, desenhe o que você quiser. Sabe o que eles mais desenharam? Casa. Diz algo, né? Adiante. Aí com o algodãozinho na boca. Próximo. Já com a escovinha e com os recursos que nós tínhamos, nós compramos uns gorrinhos de frio para a garotada toda. Próximo. Aí, o próximo, com o grupo todo. Inclusive, não só deu dinheiro para comprar os gorros para todas as crianças, mas a gente já tem comprado gorros para outras 300 crianças, porque a ideia agora é voltar, talvez no início do próximo, agora de 2020, só que a ideia do grupo dos dentistas é ir para Alepo, lá na Síria, porque a Alepo foi totalmente destruída, só não derrubaram o prédio da igreja, da escola da igreja. Fizeram daquele lugar a base deles, né, do Estado Islâmico. Então a ideia é, em meio à reconstrução, a gente ir lá e atender quem estiver ali por perto. E aí a gente até já com a sobra dos recursos mandamos fazer, já mandamos o dinheiro para o pastor Leonardo comprar os gorrinhos para cerca de 300 crianças. Próximo. E ali, sem ovelhas, né? Próximo. Nesse caso, eles estavam voltando já para o acampamento. Então, Sueli e eu, continuem orando por nós, por favor. Próximo. Orem pela Espanha, suas necessidades. Ali na mesa tem um folder que é de 3 anos atrás, mas não está defasado assim, não. Pode levar. E leva também um marca-página. Quem não pegou da última vez, tem ali. E é para você lembrar que está orando pela gente. Minha sugestão, não coloque num livro qualquer. O livro você vai ler, vai colocar na caixa de porta na sua Bíblia. Não é? De repente você abriu aqui, opa! Faz uma oração relâmpago. Deus, tem misericórdia do Walter e das Ferreiras. Ué, tá, já excelente.
Ok? Terminando, próximo. Vamos abrir a Bíblia. Que horas normalmente vocês param aqui? Obrigado, esse é amigo. Agora o pastor aqui, não. Então tá bom, meu irmão, para agora. Vocês me dão 10 minutinhos só para eu chamar atenção para um texto na palavra do Senhor? Vocês levarem algo no coração, além das informações todas que aqui recebemos. Abrem Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Eu vou só pontuar. Depois você vai meditar em casa nesse texto, tá bom? Mas vou ler os primeiros 4 versículos. Mantenha, depois da leitura, o texto aberto, porque o capítulo 3 tem tudo a ver com esse capítulo 4. Todos abriram? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: falavam eles ainda ao povo. Esse aqui, quem estava falando era Pedro e João. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. O que me chama a atenção nesse texto é que enquanto Pedro e João estavam falando ao povo de Israel, segundo o relato dos versículos do capítulo 3, versículos 11 até o 26, sobre um evento anterior, que está no capítulo 3, versículo 1 ao 10, que foi a cura de um coxo. Todos os dias esse homem era colocado à entrada do templo ou numa área já de acesso, na área de acesso ao lugar de adoração. E capítulo 4, versículo 22 de Atos diz que esse homem tinha já mais de 40 anos e ele era coxo de nascença. Pedro e João foram ao templo para orar e ele estende as mãos pedindo esmola. Pedro e João diz assim: olhem para nós. Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos te damos. O quê? Aqui no capítulo 3, versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Estenderam as mãos, e o homem se levantou, saiu andando, chamou a atenção de todo mundo. Um milagre autêntico aconteceu. E chamou a atenção, inclusive, das autoridades religiosas. Porque aqui diz o capítulo 4, que vieram os sacerdotes, o capitão do templo, o líder lá, o chefe do templo, o administrador, e os saduceus, que era uma seita religiosa, e não acreditavam eles na ressurreição. E os discípulos estavam pregando que Jesus havia sido ressurreto entre os mortos. Diz aqui, ressentidos. Mas com o ressentimento, por causa de quê? E 2 palavras que aparecem aqui. Porque os discípulos, os apóstolos, estavam anunciando e ensinando. Qual é o papel da igreja do Senhor Jesus Cristo? Anunciar o evangelho da graça de Deus e ensinar os discípulos do Senhor. Lembra de Mateus 28, a partir do verso 18? Quando o Senhor disse assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, seguidores. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, de todas as etnias, de todo mundo. É aqui, é ali, é pouco mais adiante, até chegar aos confins da terra. Fazei discípulos de todas as nações. E aí então vai dizer: vocês vão batizá-los e ensiná-los a guardar todas as coisas que vos tenho
ensinar. Então, o papel da igreja, da Casa Verde, nosso, crente, como bem disse o pastor Marcelo, é ser uma igreja missional, de atitude missional. Estou de pleno acordo. Missionário não é apenas o Walter e a Sueli ou quem mais vocês estão sustentando. Missionários somos nós, a igreja. Nós somos missionários. Por isso, alguns se colocam à disposição para ir ao Paraná fazer evangelização, a igreja vai junto. O trabalho que estamos fazendo na Espanha, não fazemos sozinhos, fazemos com vocês e outras igrejas parceiras, que cada uma dá um pouquinho e nos mantém lá, e colabora com o projeto local. Estamos juntos, devemos continuar juntos. E juntos nós vamos glorificar ao Senhor, porque a glória é dele, não é nossa. Eu não sou herói, nunca, por favor, me vejam como herói, eu não sou. Eu sou um ser humano como qualquer um outro. Inclusive, eu faço questão, começa já a me chamar pelo nome, não precisa me chamar de reverendo. Sabe que lá na Espanha não se chama ninguém de reverendo? Nem de pastor. Todo mundo sabe, é o pastor, mas chama pelo nome. Então eu já, desde aqui do Brasil, vou fazer questão, fosse assim. Mas você quer me chamar de pastor, de reverendo? Não tem problema não. Não vou ficar chateado com você, mas eu não vou ficar chateado se você me chamar pelo nome. Entende? E saber que eu sou um ser humano. Eu tenho as mesmas debilidades, as mesmas fraquezas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. E por ser missionário, isso não me faz diferente de vocês. No sentido de ser mais espiritual. Não é assim. E nem sou corajoso. Eu sou medroso. Às vezes covarde. Uma vez eu estava pregando numa igreja aqui no Rio. O pastor por detrás de mim. Ele disse, tem que ser corajoso para ser missionário. Aí eu não aguentei. Eu acho que até fui um pouco indelicado. Eu falei, não, irmão. Não tem que ser corajoso para ser missionário. Tem que ser corajoso para dizer não à voz de Deus. Não vou. Corajoso é isso. Corajoso é o que enfrenta Deus. É o que não está a fim de obedecer a Deus. Esse é corajoso. Já pensaram nisso? Porque ir é o que tem que ser feito. É o que a igreja precisa fazer. É uma questão de obediência. Agora, desobedecer, sim, tem que ter coragem para desobedecer Deus. Porque não fica barato, né? Não é que Deus é aquele vingativo, coisa assim. Mas você vai viver de forma infeliz. Porque Deus te disse, vai e você não foi. E se você não foi, ficou, e ainda assim você está orando, ou levantando recursos, ou mandando dinheiro para lá, mas era para você ter ido, você está em desobediência. Então cada um tem que ter uma convicção diante de Deus. Se Deus te chama, ou Ele vai te chamar para ir ou para ficar. Se Deus diz assim, fica, e você vai, você é um desobediente. Mas pastor, está faltando obreiros lá, você está maluco? De onde você tirou isso? Eu não estou tirando de... Pensa bem. Para uns, Deus vai dizer, é para ficar, porque o trabalho é feito em equipe. É a igreja junto. Uns precisam manter os que vão em oração, precisa manter em finanças, precisa manter fazendo isso, coisa linda. Hoje uma menina chegou ali e disse assim, tudo bem? Tudo bem. E ela disse, eu mandei uma carta para você. Que legal isso, muito bom. A gente precisa disso, de apoio, de acompanhamento, de um WhatsApp. Aquela marca-página que você vai pegar ali, lá tem meu telefone, lá da Espanha. Põe lá, WhatsApp. Manda de vez em quando uma mensagem, eu mando para você também. Tá? Um relatório, falando das coisas. E talvez um dia, como é que você está? Como é que está a sua vida com Deus? Enfim.
A gente pode fazer isso, é recíproco, estamos juntos. Ok? Então, eu que só ia pontuar, já estou em 3 detalhes. Então, 2 coisas, ensinar e anunciar. Ok? Agora, o que nós ensinamos e o que nós anunciamos é da máxima importância. O nosso conteúdo é o Evangelho. O Evangelho consiste em ensinar Jesus, sua vida e o que ele fez por nós. Ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida eterna, vida em abundância. A possibilidade de andar com ele, de servir a ele e ao próximo. Tanto que o versículo 11 em diante, olha como começa aqui o discurso de Pedro, ou a mensagem dele. Diz aqui que o coxo se apegou a Pedro e a João. Todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? A primeira coisa que faz Pedro na sua mensagem, ele desconstrói a possibilidade de que alguém atribua a eles o milagre que foi feito. Eles foram apenas servos, instrumento ou ferramentas na mão de Deus. Quem fez a obra? E aí ele vai falar de Jesus. Na medida que você vai lendo o texto, você vai observar a ênfase no conteúdo da mensagem do pregador do Evangelho ou daquele que ensina a Bíblia. Jesus. Não tem que falar de si próprio, não tem que ficar se vangloriando do que faz ou deixa de fazer. Tem que falar de Jesus. Ele é quem tem que ser pregado. A glória é para Jesus. É só você ler aqui, ó. Verso 13, fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é o Deus dos vivos, né? O Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. Versículo 13. Olha o verso 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo. Quem é santo e justo? Jesus. Ele que é o autor da vida. Verso 15. No verso 16, pela fé no nome de Jesus. Depois fala, no mesmo versículo, a fé que vem por meio de Jesus. Depois, no verso 18, fala lá no finalzinho, Cristo havia de padecer. No verso seguinte, arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério e que envie ele o Cristo. Jesus. Esse é o conteúdo da mensagem da igreja. O missionário, o pastor. O dia que o pastor Marcelo começar a falar de outro, dê um pé no traseiro dele. Ele não merece continuar com vocês. Agora, olha o que acontece enquanto a igreja obedece e prega o evangelho. Fala de Jesus. Volta para o capítulo 4. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. 2 coisas vão acontecer. Primeiro, perseguição. Luta. Pode estar certo. A partir do momento que você se dispor a pregar o evangelho, você vai ter oposição. A oposição externa é o diabo. Você está botando o pé no terreno dele. Você está indo lá para arrebatar pessoas que estão nas trevas. Ele vai ficar furioso. Além dele, o mundo, o sistema, como as coisas funcionam. E que se opõe a Deus. Que se opõe a você. E internamente, a própria carne, o ego. Vou falar para vocês aqui, meu maior inimigo na obra missionária sou eu mesmo. O diabo é o arqui-inimigo de Deus. Ele também bota o dedinho dele. Mas o meu maior inimigo sou eu mesmo. As minhas escolhas. As minhas decisões.
O meu coração, que a Bíblia diz que, mesmo lavado pelo sangue do Cordeiro, ainda continua enganoso, desesperadamente corrupto. Eu posso escolher desobedecer a Deus, ir contra Deus, não se preocupar mais com o outro, em evangelizar, em ajudar, em servir. É o meu maior inimigo, eu mesmo, meus interesses pessoais, minhas escolhas, minha independência. Eu quero ser independente de Deus, não preciso dele. Eu sou meu inimigo. Esse é o meu maior inimigo. É isso que ocorre. Agora, a segunda coisa que ocorre é que enquanto nós pregamos, enquanto a oposição acontece, versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Porque enquanto nós estamos servindo ao Senhor, cumprindo a nossa parte, anunciando Jesus, a oposição está acontecendo, Deus está agindo. Ele não nos deixa sozinhos, Ele garante que estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele garante o fruto do trabalho. Nesse caso aqui, 5.000 homens. Eu tenho uma expectativa imediata de 5 homens lá para Getafe. 5 espanhóis. Tem 2 frequentando. Faltam mais 3. Bom, é pequeno, né? Minha fé é mesmo assim. Por isso que vocês têm que orar por mim. Até por isso. Pastor, dá fé para esse pastor aí, para esse missionário. Mas se Deus me der 5.000, que maravilha, hein? Que maravilha. A extensão de abolição lá na Espanha com 5.000. Mas eu não estou preocupado com isso. E, aliás, eu tenho que falar, porque eu decidi que eu preciso falar isso aqui para a igreja no Brasil. Irmãos queridos, existe um movimento acontecendo hoje no Brasil, inclusive dentro da própria igreja presbiteriana. Há um grupo aí, uma linha, um pessoal, com a seguinte ideia: trabalho tem que ter um começo, meio e fim. Perfeito. Trabalho precisa ter prazos. Não concordo. Isso é visão empresarial. Isso é pragmatismo. Trabalho é do Senhor. Quem serve a Deus prega o Evangelho, vive o Evangelho. Quem vai determinar tempo é Deus. Se Ele quiser dar 5, 10, 5.000, 20.000, é Ele. Não somos nós. Eu recebi recentemente, antes de vir para cá, uma igreja que é mantenedora nossa. Mandou um novo modelo de relatório. No modelo, vinha, na própria carta, lá no modelo, vinha uma pergunta: qual é a sua expectativa de consolidação do trabalho? E colocou tempo: 2 anos, 3 anos, 5 anos, coisa assim. Não respondi, deixei em branco, mas mandei a parte escrita: irmão, isso aqui é um trabalho transcultural. E no contexto espanhol, então você nem imagina. Meu filho está lá na África. Lá é assim: você joga a semente, parece que a terra vem colher a semente. A terra que vem em busca. Na Espanha é o contrário: você joga a semente e fica olhando. Uau, parece que caiu em boa terra. Dá um copo d'água aqui. Dá um pouco d'água. Espera, olha. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Por que não brota? Por que não vem fruto? É assim. Mas é campo missionário. A Europa está assim. É campo missionário, tá? Precisa urgentemente de obreiros lá na Europa. Não para viver o bem bom lá. Não vai ser mesmo do jeito que você está pensando, não. Ah, vai ter uma boa casa, boa comida, boas roupas, e etc. Vai pensando assim. Começa já pelo seu sustento, meu irmão. Porque dinheiro você ganha do Brasil, certo? O sustento. Tem que dividir por 5. Não é por 3, não é por 4, não. Hoje é 4,60, mas pode pôr isso aí 5. Arredondo que é mesmo. Divide. Lá para a África é o contrário. Multiplica. Mas o pessoal olha para a África, olha para a Ásia.
E não quer olhar para a Europa. Europa é campo missionário. O campo é o mundo, inclusive o Brasil, com as suas múltiplas necessidades. Irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos em frente. Vamos juntos. Amém?